Oportunidade. Na acepção da palavra, é uma circunstância favorável para a realização de algo. O bom centroavante é o oportunista, aquele que sabe que a bola pode chegar apenas uma vez e que, se ele desperdiçar aquela única oportunidade, pode custar a vitória ao time. Alguns desperdiçam chances mais do que se pode imaginar, no campo e na vida. Não dá para dizermos que a carreira do André é um fracasso, longe disso. Mas seja sincero, torcedor, você sente falta dele no seu time? E olha que ele tinha tudo para deixar saudade em muitos times, mas não deixou, muito pelo contrário. Um centroavante de seleção brasileira que se perdeu completamente na carreira e hoje tá esquecido pelo futebol brasileiro. Mas e você? Sabe o que aconteceu com o André? Sabe por onde ele anda? Se ele ainda joga? Se aposentou? Calma, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já tá inscrito aqui no canal? Se você não tá, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando que é importante você deixar o seu like pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente continuar fazendo esse formato aqui, beleza? Então não esquece, já desce o dedo no like aí, segura esse recadinho e vamos lá. Pois você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xBet, beleza? Aos 21 minutos do segundo tempo, a placa subiu na lateral de campo. Indicava a saída do Alexandre Pato e também indicava a entrada do André. Um jogo da seleção brasileira em um novo ciclo. Ali, qualquer um que dissesse que não acreditava que aquele menino seria um dos grandes centroavantes da sua geração é um grande mentiroso. Oportunista, sabia de bola, o André era gol. Mais um que bebeu da milagrosa água de Santos. Um menino da Vila que encantou todos que viram o Santos de 2010. Com Neymar, Ganso, Robinho alimentando o ataque, ficava difícil não fazer todos os gols possíveis numa temporada. André Felipe Ribeiro de Souza, mais conhecido como André Balada, embora ele não goste do nome, nasceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em setembro de 1990. Chegou nas categorias de base do Santos em 2008 e olha que não faltou para ele na época referência, tá? Afinal, o Santos em 2008 tinha como atacante o matador, ele, Kleber Pereira no ataque. Um artilheiro nato que nunca teve boas companhias como o André teve no Santos. O André aproveitou tanto sua oportunidade que foi um dos primeiros meninos da Vila daquela geração a ser negociado com o futebol europeu. Depois de ser campeão paulista e da Copa do Brasil e brocar muito pelo Peixão, o André se despediu do gigante da Vila Belmiro para ir pro Dinamo de Kiev. E sinceramente, acho que foi um erro. Foi um ponto crucial para tudo o que aconteceu depois na carreira do André. É claro que o Santos precisava de dinheiro, principalmente pelo projeto que visava a permanência do Neymar na Vila Belmiro e um time competitivo para jogar junto com ele. O Santos naquele ciclo dominou o futebol brasileiro. Era uma atração ver as maldades que o Peixão fazia pelo Brasil afora. E o André deixar o Santos naquele momento foi um grande erro sim, porque depois dali a carreira do André nunca mais foi a mesma. O André mesmo reconhece que errou muito. Anos depois, numa entrevista já mais maduro, o André disse o seguinte: imagina você ter 19 anos, ganhando bem, com fama e tudo isso que acontece. Por mais que meu pai e minha mãe tenham me dado educação, você desanda um pouco, né? Foi um período complicado pra mim, errei muito, fiz muita besteira e paguei por isso. Esse é o aprendizado que a gente tem que ter, é o famoso ou aprende no amor ou na dor. O André foi ao Dinamo de Kiev, não se adaptou ao clima e futebol ucraniano. Chegou a passar pela França, depois defendendo o Bordeaux, mas não foi bem. Pouco jogou e não fez nenhum gol nesses clubes que ele passou. Na primeira oportunidade, então, André voltou ao Brasil. Acertou com o Alvinegro? Não foi o praiano. Foi com o Alvinegro mineiro, o Galo. E sendo sincero, pelos números do André, quando ele chegou, o André não foi mal no Galo. Mas devido à sua queda de rendimento, ele nunca caiu nas graças da torcida. O André até chegou a voltar
voltar pro Santos por empréstimo, mas nem de longe era o mesmo atacante goleador de 2010. Acima do peso e com a fama de André Balada, passou a rodar por vários clubes: Vasco, Corinthians, Grêmio, Sporting de Portugal, e em nenhum desses clubes, se você perguntar, o André deixou saudade no torcedor. Houve um oásis no deserto de boas temporadas que foi a carreira do André depois que ele deixou o Santos. Foi justamente no Sport Recife. Pois é, ali o André foi bem, fez gols e conquistou o mais importante, o carinho da torcida. Na Ilha do Retiro, o André conquistou até mesmo a idolatria de alguns torcedores pelos grandes momentos que ele viveu com o esporte. E olha, a carreira do André nem de longe é um fracasso, e isso precisa ficar bem claro. Se você esperava nesse vídeo pra ver uma história de completo fracasso, infelizmente, tu tá no vídeo errado. Afinal, o André é bicampeão da Copa do Brasil, campeão paulista, gaúcho, pernambucano e campeão mineiro. O André pode dizer com orgulho que jogou com Neymar, Ganso e tantos outros craques, que chegou à seleção brasileira, mas o André tinha potencial para que também dissessem que jogaram com o André Felipe, não com o André Balada. E com todo respeito ao André, cara, como me irritava ver o André em campo, justamente porque eu nunca me irritaria com um jogador ruim. Me irritava que o André não era um jogador ruim. Eu sabia exatamente do que esperar de um canela dura, mas o André era bom de bola, sabia muito como balançar as redes, e ainda assim, todo jogo parecia desinteressado pela bola. Nunca vamos saber exatamente o que se passa na cabeça do jogador, o que ele pensa sobre a carreira, sobre a vida, sobre o jogo. Talvez o André estivesse satisfeito com o que ele conquistou, e não podemos ficar cagando regra e impondo o que é sucesso ou o que é fracasso. Por isso prefiro me ater ao crivo do talento. O André tinha talento para ser muito mais do que ele foi. Um jogador que, quando jogou no seu melhor, era melhor do que todos que tratamos como melhores hoje. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por outros jogadores, mas o André dos Santos de 2010 jogaria hoje em qualquer clube grande de São Paulo. Yuri Alberto, Marcos Leonardo, Rony ou Caleri, que me perdoem, são grandes jogadores, mas o André era seleção. E me mata ver o quanto ele desperdiçou a oportunidade de impedir que qualquer pessoa questionasse o seu talento. O André, depois de ir mal no Grêmio, foi pra Turquia, passou novamente pelo Sport, torcida que tanto tratou ele com carinho, e ele também não foi bem nessa terceira passagem pelo Leão, então ele trocou o Sport pelo Cuiabá e pelo Dourado. Além de ir mal, ainda foi dispensado pelo clube. Ali, depois da dispensa pelo Cuiabá, podia ser o fim da carreira do André, que inclusive ficou 5 meses sem clube, meu amigo. Um atacante de seleção brasileira dispensado pelo Cuiabá. No mês passado, o André acertou como o Torpedo de Moscovo, um clube russo. André tem 32 anos, muita bola para jogar ainda. Pro futebol de hoje, em que a longevidade é muito maior, se ele quiser, ainda tem tempo de dar a volta por cima. Eu espero, claro, que consiga. Era um jogador muito bom, que se quisesse poderia ser maior do que já é. Como eu disse, a gente não tem direito de usar nossa régua imaginária para taçar se a carreira do cara foi um sucesso ou um fracasso. A gente não tem nem necessidade de fazer isso. Mas tranquilamente podemos dizer que se o André Felipe nunca tivesse sido conhecido por André Balada, se, como ele mesmo disse, não tivesse desandado, errado e feito tanta besteira, hoje estaríamos fazendo um vídeo bem diferente. Eu sigo lembrando daquele menino que entrou no lugar do Alexandre Pato no jogo Brasil contra Estados Unidos lá em 2010, que aos 21 minutos do segundo tempo pisou no gramado com a camisa da seleção brasileira e me fez pensar: será que é ele? Será que é ele que vai fazer o gol do Hexa na Copa do Mundo no Brasil? Podia ter sido. Mas não foi, e hoje o André tá jogando no Torpedo Moscovo da Rússia. Você sabia disso? Diz pra mim, o André ainda tem lenha pra queimar? Será que ele jogaria no seu time? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E cara, lembrando de outro atacante, daquele Santos maravilhoso, você lembra do Zelov? Pois é, tá passando por uma barra, viu, meu amigo? Agora já tá um pouco melhor, mas olha, ele chegou a pensar em tirar a própria vida. Se liga, tem um vídeo aqui que a gente fez sobre isso, clica aqui, eu te explico melhor lá, beleza? Te vejo no vídeo, valeu e tchau, tchau.